acabar com a pobreza, garantir o meio ambiente sadio, proteger o clima e garantir ainda que todas as pessoas em todos os lugares desfrutem da paz e da prosperidade. Com essa agenda global 2030, iniciamos mais uma temporada do Dom Debate, uma realização da Escola Superior Dom Helder Câmara, que busca conectar os estudos acadêmicos ao seu cotidiano. O nosso tema de hoje está ligado às mutações da Covid-19 e à pressão sobre o meio ambiente. Para falar sobre isso, convidamos o professor Luiz Wellington, médico infectologista e professor da Faculdade de Ciências Médicas de Belo Horizonte, que desde já agradeço a sua presença. Estamos no meio virtual exatamente por causa da pandemia. Muito obrigado a você, professor, por assistir e aceitar o nosso convite. Obrigado mais uma vez aí, Abraão, pelo convite, pela oportunidade de estar tentando tirar algumas dúvidas, em relação ao Covid-19. Primeira pergunta que o povo quer saber: por que causou a Covid-19? Por que nós estamos na maior pandemia do século? Muito bem. Abraão, é o seguinte, quando começou a Covid-19, todo mundo está cansado de saber, pelas orientações, pelas as transmissões através dos meios de comunicação, tanto visuais como os também narrados, as rádios comentaram, e mesmo os escritos dos jornais. A pandemia começou, na verdade, lá em Wuhan, na China, e se as pessoas puderem observar, nesses últimos dias, já houve até algumas hipóteses de que o processo não tivesse começado em Wuhan, e que o vírus já era um vírus viajante, que já estavam em outros locais, e passou por Wuhan, e os primeiros casos que foram descritos lá em Wuhan, em seres humanos, naquele mercado, através daquele contato e da transmissão sabidamente dita, pelas redes sociais, televisadas e rádio também, que o morcego era o grande agente transmissor, na verdade, do Covid-19. Então, essa pandemia que agora está sendo descrita, nesse período que nós temos aí, esse terrível tempo aí de 1 ano de evolução, 1 ano ou mais de evolução da pandemia, que veio a levar as condições letais a inúmeras pessoas. Mas, olha bem, tanto o Covid, nós já tivemos não uma pandemia, mas uma epidemia em 2002, 2003, com a SARS, e posteriormente também a gente teve alguns casos relatados de 2012 e 2013, quando o mesmo vírus, o coronavírus, que é o mesmo vírus de 2002 e 2003, causou algumas doenças em indivíduos lá do Oriente Médio, e foi isolado inicialmente em camelos. Então, agora nós temos o mesmo coronavírus, a mesma família e subfamília do coronavírus, mas com as condições genéticas do próprio vírus mudadas em relação a 2002 e 2003. O que a gente sabe, assim também como outros vírus, outras bactérias e fungos, eles têm uma condição própria de se mudarem de acordo com a evolução deles, como a evolução também do ser humano. O que a gente sabe, por exemplo,
que a mutação de grandes o vírus, né, que a gente que tem conhecimento, por exemplo, os vírus da imunodeficiência adquirida por causa das suas mutações e as suas alterações genéticas, até hoje a gente não conseguiu um tratamento para ele, né? E lembrando que o vírus da influenza, que é o vírus, né, da gripe, esse vírus também, ele mata numa condição até maior do que o próprio vírus do corona. Mas o que acontece? A questão aí da transmissibilidade pelo vírus, né, do Covid e a sua capacidade de disseminação é que veio trazer essas condições aí de letalidade, da pandemia, né? E terríveis, né? Uhum. Muito bem. É um pouco disso que a gente ainda quer trabalhar. Em sendo, né, ficou muito claro que o vírus não surgiu agora, mas as suas mutações e a letalidade como encontra agora tem a ver com as condições ambientais. O ser humano avançando sobre os recursos naturais. Então, você cria... A gente avança sobre micro-organismos, sobre outros sistemas, e né, a própria vida fica em jogo. E é realmente o que está se acontecendo agora. E aí vem a questão, em cada local em que o coronavírus, você está acabando de dizer sobre as mutações, né? Em cada local que ele faz, ele também tem a sua mutação. Por exemplo, nós hoje falamos da variante no Reino Unido, a variante na África e a variante no Amazonas. Como fica a questão das vacinas? Por exemplo, você acabou de dizer que a AIDS até hoje não encontrou-se uma vacina. Por que em menos de um ano se conseguiu uma vacina para o coronavírus? Muito bem. Primeiro, eu deixo uma coisa muito interessante que você falou, Abraão, que é a questão do meio ambiente, né? Quando você trata do meio ambiente, ou quando você comenta alguma coisa do meio ambiente, é muito importante a gente observar o seguinte. Eu me lembro que, né, nós podemos lembrar recentemente a questão daquela rompimento das barragens ali na região de Preto, né, de Ponte Nova, Barra Longa, aquela região toda que foi afetada pela rompimento. O que aconteceu naquele momento? Houve uma mudança, né, das condições do meio ambiente que perpetuaram, que fizeram com que o agente, ou o hospedeiro intermediário, ou reservatório, que eram os macacos, tivessem uma saída dos locais, e com isso houve um afloramento, por exemplo, do caso da febre amarela, que já não tinha, apesar de que não teve nenhum relato de casos autóctones, né, das cidades, eram pessoas que eram infectadas na região, mas isso propiciou a uma reativação da febre amarela. O que a gente chama atenção, né, já que você tocou também nessa questão do meio ambiente, que o próprio meio ambiente, quando você destrói, por exemplo, aqueles animais que seriam responsáveis por um equilíbrio, uma destruição, por exemplo, dos morcegos, e houvesse um aumento da população de morcegos no local, poderiam estar propiciando a um desenvolvimento de um novo vírus e de uma nova doença. Olha, o Covid não apareceu no morcego de uma hora para outra. Nós sabemos, por exemplo, que um morcego ele pode carrear na sua cavidade oral e saliva 2.000 tipos de vírus diferentes. E dentre esses vírus, é coronavírus. Então, o que acontece? O próprio meio, as condições, a disseminação levam os indivíduos a apresentar essa mutação. O vírus leva a essa mutação, uma mutação genética. Bom, a questão da vacina, ela foi estudada, né? Quando você faz uma vacina, você usa, por exemplo, um vírus inativado, como todas essas aí, para rubéola, para cachumba, né? Para a própria influenza,
né? E também agora para o coronavírus, usando o vírus inativado ou alterado geneticamente, o que acontece? Você cria uma vacina. Muito bem. Essa vacina, inicialmente, está sendo usada, ou da AstraZeneca, Oxford, ou mesmo a Coronavac, ou a Sputnik, né, ou da Índia, todas elas são feitas de acordo, os insumos são feitos de acordo com um contato ali, né, colhe-se o material, né, cria-se ali o vírus inativado e através dele se faz a vacina. Muito bem. O problema é que o vírus do HIV, ele tem uma condição mutável muito mais evolutiva, mais desenvolvida do que o vírus hoje da Covid. Muito bem. Entendi. Essas vacinas que estão sendo usadas, né, tanto para as pessoas aqui do Brasil, né, da Argentina, etc. e tal, são vacinas que têm uma certa segurança, né? Apesar de terem sido feitas muito rapidamente, né? E os efeitos colaterais, a gente tem observado, tem sido poucos efeitos colaterais nas pessoas, né? Nada alarmante, porque outro dia falaram que uma pessoa morreu porque tomou a vacina, mas quantas milhões de pessoas já tomaram a vacina e os efeitos colaterais são mínimos? Né? Isso é muito importante, que antes da gente conversar aqui, doutor Luiz, eu procurei a Anvisa, e a Anvisa discutiu que, na verdade, existem vários questionamentos ainda sobre a vacina, mas não diz respeito à segurança em si. Por isso que o uso lá é uso emergencial, né? Então tem toda uma... A Anvisa é uma agência reguladora, né? Ela não é irresponsável no jeito de, né, colocar uma vacina que ela tem efeitos colaterais em que ela tem um efeito contrário do que ela deveria ter. Então, assim... eu procurei saber, e na verdade o que está lá é uso emergencial. Significa o seguinte: os principais pressupostos da vacina foram preenchidos. Algumas perguntas como, qual que é a durabilidade, qual que é o grau da imunidade, não sei, isso ainda está inconclusivo. A questão é, entre não ter uma vacina e ter uma que tem uma resposta, mesmo que não tenha o fechamento dela como um todo, mas os principais pressupostos estão resolvidos, né? A Anvisa, ela libera, logicamente, com todo esse monitoramento. Não é isso, doutor Luiz? Eu acho, né, na verdade, a gente tem que considerar, porque a Anvisa é uma unidade, né, de vigilância de saúde muito respeitada no mundo inteiro, inclusive. É uma das mais importantes e mais seguras agências de atividade ou atuação sanitária no mundo inteiro. Então é o seguinte, ninguém vai fazer igual, por exemplo, você escuta muitas pessoas, não vou tomar a vacina da China porque ela mata. Não existe isso. Por que não existe isso? Porque a vacina é feita através dos vírus inativados e ela é toda trabalhada. Então, eles não iam fazer uma vacina, por exemplo, para o povo da China tomar e morrer. Então, existem muitas teorias da conspiração aí dizendo. E sempre existiu, né? Sempre existiu. Desde a revolta da vacina, no início do século, a questão da vacina da gripe espanhola, 1918, e na verdade ele foi dissecado só em 1933. Ou seja, lógico que a gente tem que guardar as proporções. Nós estamos no outro século, a velocidade das coisas é outra, mas esse mito sobre a vacina, aí você tem um presidente que fala que se tomar vai virar jacaré, ou seja, ele não ajuda em nada, né? Quando devia ser a primeira autoridade a se tomar, né, conta do seu povo. Mas é dentro dessa lógica que eu queria ainda pegar um pouco. O que foi a primeira onda e o que é essa segunda onda, o doutor Luiz? E, assim, a gente tem alguma perspectiva de falar da ciência, ao mesmo tempo falar da evolução econômica e, logicamente, a gente está falando do próprio meio ambiente. Qual que são as expectativas dentro da área da ciência médica que o senhor atua, dessa questão da evolução? Nós vamos ter uma terceira onda? Não vamos ter? E daqui para frente? Como é que a gente fica? Muito bem. O que a gente tem, né, Abraão? Nós tivemos a questão da primeira onda. O que foi aquela primeira onda? A primeira onda, na verdade, foi o início da contaminação das pessoas através do vírus,
do vírus, e essa contaminação, desde o início, era citada, era descrita, né, como, e todo mundo está cansado de saber que a transmissão é através da via respiratória. Então, algumas pessoas pegaram a doença, né, o coronavírus, as manifestações clínicas, um de uma forma mais grave, outro de outra forma mais branda, mas pegaram. E essa questão aí, elas adquiriram, entre aspas, aí, uma imunidade. Muito bem. Aquelas pessoas que tiveram a doença e que tiveram uma certa imunidade, não estavam imunes de ter o vírus e transmitir para outras pessoas. E quando houve uma queda, né, da transmissibilidade, das mortes e tudo, houve um certo relaxamento. Então, por que houve essa segunda onda? Porque pessoas que eram susceptíveis, que não tinham imunidade, pegaram o vírus. Nós até uma vez, né, discutimos essa questão aí da imunidade de rebanho. Para que você tenha uma condição aí tranquila, igual a gente tem que lembrar que não adianta a sua vacina. A pessoa vacinada, ela tem que, no momento, manter todas as suas, né, manter o uso dos EPIs, né, dos equipamentos de proteção individual, seria a máscara, o óculos e as lavagens da mão, que não é, na verdade... Além dessa questão, né, que é um pano de fundo para o Brasil, né, doutor, que é, por exemplo, saneamento básico, né, a educação, o investimento público na saúde. Então, é um negócio que tem muito a ver com o que o senhor está falando. Muito complexo. Então, o que chama atenção é que veio a segunda onda e que as pessoas que tiverem sido vacinadas, que vão ter uma certa imunidade, que essa imunidade inicial não chega a 100%, né? A gente sabe que a imunidade relacionada à Coronavac está variando em torno de 50% a 52%, a da AstraZeneca um pouco mais, né? Tem que se tomar a segunda dose, né, para que você melhore essa imunidade, mas não são todas as pessoas que vão ter a imunidade decretada em 100%. Então, existe uma possibilidade de pessoas que tenham vírus que transmitam para outras susceptíveis, né? Assim como você mesmo disse, né? O que acontece? Tem muita dúvida em relação a toda essa evolução do coronavírus atual, né? Igual no início falavam assim, não, vamos deixar os idosos em casa, porque os idosos são um grupo de risco, eles que vão sofrer mais, que vão morrer. Bom, mas a gente cansou de ver pessoas jovens, 30 anos, 40 anos. Agora em crianças, né? Agora está tendo crianças. Tem casos já relatados. Ontem eu ouvi falar que, eu acho, não sei se foi aqui em Belo Horizonte, que 2 crianças tinham sido diagnosticados com Covid. Então, gente, nós temos que tomar todos os cuidados, todas as precauções, manter o tal do isolamento, enquanto isso não for embora, manter o uso do EPI, lavagem das mãos, né? E os cuidados, não só com os nossos familiares, mas pessoas que nos circundam no nosso meio. Muito bem. A gente já está, assim, já quase indo para os finalmente. Uma questão que tem muito a ver e que é um pano de fundo desse mundo que a gente está vivendo é o seguinte: o que a gente pode tirar de positivo nessa pandemia? Por exemplo, será que depois passada essa pandemia vai continuar o consumismo? Nós vamos continuar avançando sobre os recursos do planeta na mesma velocidade que a gente estava? Você tem como fazer um panorama disso para a gente, doutor Luiz? Olha, Abraão, nós podemos aqui falar 2 coisas, né? Como a gente sempre discute quando a gente está conversando sobre isso. A gente pode estar discutindo as questões do ponto de vista histórico, ou podemos discutir as coisas do ponto de vista filosófico. Se a gente for discutir as coisas do ponto de vista filosófico, você pode deixar aí, pelo menos, né, a tarde inteira para a gente estar aqui discutindo coisas de filosofia. É verdade. Muito bem. Eu acho que... eu costumo dizer, às vezes, que as coisas não são em vão. As coisas não acontecem por acaso.
Tanto que não acontece por acaso, que eu vou falar assim, não, mas isso aí foi uma coisa do acaso. Não foi coisa do acaso. Houveram uma cadeia de sucessões de coisas que ocorreram no universo que eu falo, no nosso mundo, não no universo inteiro, que houveram, que culminaram com esse desenvolvimento da doença, o próprio meio ambiente. Né? Quando você faz um desmatamento, quando a gente faz uma queimada, quando a gente destrói alguns tipos de animais, né? Isso tudo tem um equilíbrio ecológico, não é isso? A Por cadeia, exemplo, né? pois é, a própria vida. De vez em quando eu acho até muito interessante, eu costumo ver alguns programas aí na televisão falando dessas coisas dos animais. Olha, para que, por exemplo, o jacaré tenha que estar ali naquele lugar, ele precisa ter alimento, mas para que ele tenha alimento, ele tem que ter outros animais. E assim vai por diante. Se você matar todos os jacarés, por exemplo, de uma região, os pássaros, outros marsupiais, vão crescer e vão desenvolver numa quantidade muito maior e pode transmitir outras doenças, ou pode haver um desequilíbrio naquela área ecológica. Então, a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado são com essas coisas, essa própria estrutura do nosso mundo em relação ao meio ambiente, aí, por exemplo, a questão de destruição mesmo, porque a gente tem visto aí catástrofes todos os dias, chuva numa quantidade... Tudo isso é por causa do desequilíbrio do nosso universo. Muito bem. Além disso, né, Abraão, as coisas eu espero que as pessoas consigam observar essa questão do corona, que foi uma coronavírus, que foi uma doença universal, né, disseminação, uma pandemia, que vejam o mundo de uma forma diferente, até para se cuidar das pessoas que estão ao nosso lado e que a gente gosta, que a gente ama. Então, eu espero que, né, daqui para frente, né, as pessoas se cuidem mais, né, se preocupem mais, né, com as outras pessoas e com o meio ambiente, e que também não esqueçam que a gente não vive sozinho, a gente vive, na verdade, em uma guerra, né, constante com micro-organismos, né, como as bactérias, como os fungos, como os vírus, que dependem do meio ambiente, que dependem dessa estrutura toda para viver, para se multiplicar e desenvolver as doenças nas pessoas. Ô, doutor Luiz, assim, do que o senhor está falando, a gente está na questão das mudanças climáticas, né, que é um outro tema que tem que entrar na agenda com isso, e toda essa defesa da vida. Mas seria um tema para outra conversa. Por enquanto, a gente fica aqui. Eu gostaria de agradecer imensamente, primeiro, a sua disponibilidade, como sempre, né, a você que está nos assistindo, e principalmente, né, no momento como esse, a gente manter as nossas precauções. Mas antes de terminar, gostaria que o senhor também fizesse, né, as considerações finais do senhor, para que realmente a gente finalizasse o nosso programa. Muito bem, Abraão. Eu acho que o que está na moda agora, né, e as pessoas estão preocupadas, né, a vacina vai chegar para todo mundo. É lógico, né, como você disse, é um uso emergencial. Nunca se conseguiu fazer uma vacina de uma forma tão rápida como agora, nas fases 1, 2 e 3. Né? Deixando para as pessoas, né, que estão ainda com dúvida em relação à vacina, né, que tomem a vacina. Tá? Que tomem a vacina, porque a vacina é um meio de proteção, de criar uma imunidade, mesmo que não seja aquela imunidade que falam de 100%, né? Mas que se crie uma imunidade, uma capacidade do organismo se defender contra um próprio ataque do vírus daqui para frente. Então, às vezes, formas mais brandas da doença, diminuindo a mortalidade e a morbidade da doença, né? Então, primeiro que as pessoas se conscientizem e que tomem a vacina. Segundo,
né, que essa questão da vacina, né, estão agora vacinando as pessoas mais idosas, posteriormente vão diminuindo, né, a idade das pessoas até chegar nos mais jovens, né, agora, né, estudos em criança ainda não tem, né, mas o que eu acho importante é que a gente continue mantendo todos os nossos cuidados, apesar da vacina, né? E todo dia a gente vê aí na televisão, a gente vê, às vezes, nos meios de comunicação, as pessoas criando expectativa, esperança de dias melhores, né? E a gente não tem dúvida que daqui a pouco, né, igual você também havia comentado, né, o próprio desenvolvimento do ser humano hoje, das condições humanas, tanto em termos de laboratoriais, diagnósticos e tratamento medicamentoso, né, e uma coisa que é bom lembrar também, né, que a gente não tocou no assunto, mas não existe tratamento específico para a Covid. Então, essas questões de ivermectina, hidroxicloroquina, azitromicina, nada disso acaba com a doença. Isso tinha que dar cadeia. Isso é irresponsabilidade. Inclusive, existem pessoas que tomaram e que desenvolveram a doença depois. Então, as pessoas ficam gastando, às vezes, dinheiro acreditando, né, que possam ter uma condição melhor. Então, o melhor tratamento para o Covid são as condições de higiene, né, do meio ambiente, né, do contato das pessoas e a precaução, e agora a vacina. E esperamos dias melhores a partir de agora. Nossa, muito obrigado, doutor Luiz Wellington, mais uma vez. Agradeço novamente a você que está nos assistindo e convido a vocês para um próximo Dom Debate. Até uma próxima.